Graça e paz mais que vencedores, bom dia para o povo mais feliz da terra. Que alegria estar aqui nessa manhã, mais uma vez, para esse momento tão precioso de meditação na palavra do Senhor. É mais um amanhecer com a palavra que está começando o nosso devocional de todas as manhãs. É muito bom ter você aqui conosco, que Deus continue abençoando você e a sua família e que a palavra de hoje alcance o seu coração. Você já é inscrito nesse canal? Então, minha gratidão. Deus continue te abençoando. Obrigado de coração a você que já se inscreveu, que passa por aqui todos os dias pela manhã, à noite ou em qualquer outro horário, assiste uma mensagem, é abençoado, você que comenta, que curte, que compartilha, que Deus continue abençoando a sua vida. E se você está aqui pela primeira vez, é um prazer, uma alegria muito grande receber a sua visita. Eu sou o pastor Francisco Lima e eu estou aqui todos os dias, sempre às 5 horas da manhã e às 18 horas, para esse momento tão especial de meditação na palavra de Deus. Eu digo sempre que uma pessoa que ama a palavra de Deus vai gostar do nosso canal, porque as nossas mensagens têm Bíblia. Eu não estou aqui para falar o que eu acho, eu não estou aqui para falar o que eu quero ou falar o que as pessoas querem ouvir. Claro que eu não posso aqui agir com grosserias, né? Sendo mal educado, julgando as pessoas. Não é nada disso. Mas sempre eu tenho procurado comunicar, né, a palavra de Deus, compartilhar a mensagem da Bíblia de maneira simples, objetiva e uma palavra bíblica. Então, se você ama a palavra de Deus, você vai gostar do nosso canal. Se você desejar, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like para você receber todos os dias essas mensagens. Amém? Queridos, e ontem nós começamos aqui uma série, né? Uma série muito abençoada, muito forte, com o tema O Inimigo Está Furioso. Se proteja. Não sei quantos assistiram o episódio de ontem, hoje é o segundo episódio. Se você não viu, é muito importante você assistir o episódio de ontem, que foi a abertura, o primeiro episódio dessa série que vai até sábado com esse tema. O inimigo está furioso, se proteja. E hoje eu quero ler um texto que acende uma luz, né, de alerta na nossa mente, porque estamos lidando com um inimigo muito perigoso. O inimigo não está brincando de adversário. Ele não está brincando de ser diabo. Ele está tentando todos os dias destruir o servo de Deus, a serva do Senhor, e nós precisamos tomar muito cuidado. E aqui, na palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 14, tem uma palavra muito séria, gente. Preste atenção. Segunda aos Coríntios 11 e o versículo 14, assim diz a palavra de Deus. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Que é isso? Ele se disfarça até mesmo de anjo de luz. Eu poderia ter escolhido Efésios 6,12, que fala sobre a natureza das nossas batalhas, né? Das batalhas espirituais, das nossas lutas. Mas eu preferi esse texto porque ele traz um lado assim muito perigoso que o inimigo usa, né? Que ele atua para enganar as pessoas, que é quando ele se apresenta como se fosse uma coisa boa. Então, essa palavra aqui é para você se debruçar sobre ela,
para você aprender, guardar no seu coração e compartilhar com outras pessoas, para que você possa abençoar alguém com essa mensagem. Então escute, o diabo não é um ser imaginário, ele é um inimigo real. Muita gente pensa que ele é uma fantasia, ou então alguma coisa assim, um personagem que os crentes falam, que o pastor fala, mas na verdade ele é real, ele é o inimigo da igreja, o inimigo de tudo que está relacionado a Deus. Tudo que está conectado a Deus se transforma em inimigo do diabo. E ele vai lutar todo dia para destruir esses seus inimigos. Então, ignorar a existência dele significa, sabe o quê? Naquela pessoa que fala assim, o diabo não existe, demônio não existe, isso aí é coisa de crente, isso aí é coisa de cabeça, de mente, de pastor, de líder, protestante. Olha, quando uma pessoa começa com essa conversa, o diabo não existe, sabe o que vai acontecer? A porta vai estar sendo aberta, o convite feito para ele entrar nessa casa e desgraçar com essa pessoa, com a vida dela. E nós precisamos tomar muito cuidado. Este texto me ensina que nem sempre o inimigo age mostrando sua verdadeira face. Às vezes, ele se apresenta travestido de bom, ou seja, disfarçado de bom, uma roupagem de alguém que é bom. Ele surge travestido de luz ou de boas intenções. Ele age assim para enganar os desatentos. O alvo dele é enganar a pessoa, levar a pessoa para um lugar errado, para um lugar que essa pessoa vai estar desobedecendo a Deus, vai estar vivendo num lugar que Deus não quer que ela viva. E ele se manifesta, muitas vezes parecendo bom, para levar essa pessoa para o caminho oposto ao caminho de Deus. Você tem que ter cuidado. Essa é uma das estratégias de Satanás para desviar o cristão, para destruir a vida do cristão. E muitas vezes ele entra assim, ele vai acessando de forma lenta, bem devagar, há muitos anos mesmo, né? Na época que eu nem crente era ainda, que eu assistia às vezes essas novelas, e tinha uma novela com o nome Suave Veneno, não sei se alguém aqui lembra, Suave Veneno, ou seja, o que eu aprendo com isso? É suave, mas é veneno. Ou seja, na nossa vida hoje, é uma coisa que age, muitas vezes você não vai percebendo, você vai se envolvendo com aquela situação e daqui a pouco você está totalmente preso. É aquele adultério que aconteceu, né, aquele ato que se consumou numa cama, né, de um motel, mas que começou com uma troca de mensagens, né, aquela traição que começou com um olhar, né, um olhar assim mais diferente. E assim, muitas vezes as pessoas vão se perdendo porque elas não impõem limites naquilo que elas estão vivendo. E o inimigo, quando ele encontra uma brecha, ele vai entrando, ele vai tomando ali controle do ambiente, da situação, do coração da pessoa, assumindo posições, ele vai assumindo ali o lugar, né, o território, o coração da pessoa e vai dominando essa pessoa. Você está entendendo? Então, muitas vezes ele age assim, parecendo bom. Olha, não tem nada, faz, né? Isso aqui ninguém está vendo, é bobagem. Olha, todo mundo faz isso aí. E a pessoa vai se iludindo, a pessoa vai sendo enganada com aquela conversa fiada. Olha, isso aqui é bom, ninguém vai saber, né? Daqui a pouco, aquilo que era bom era errado, mas
era bom e a pessoa fez sem ninguém saber. Daqui a pouco uma porta se abre para ela fazer algo mais grave e passa o tempo e essa pessoa se destrói, porque o inimigo veio parecendo uma coisa boa. Segundo aos Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então preste atenção, essa palavra aqui, cegou o entendimento, cegou o conhecimento da mente da pessoa, do coração da pessoa. Para quê? Para que não resplandeça a luz, porque quando você está na luz do Evangelho, quando você anda nessa palavra, você consegue discernir que aquilo que parece bom, na verdade, é uma armadilha para capturar você. E você foge, você evita, você busca Deus, você pede ao Senhor que te ajude e o Senhor vai te ajudar. É muito importante você olhar para essa palavra aqui, né, de 2 aos Coríntios 11, 14, porque muitas pessoas estão lutando, mas de forma errada. Estão lutando, né, suas batalhas, mas com armas naturais. E a guerra é espiritual e vai muito além de uma discussão que você tem com uma pessoa, de uma situação que você vive, vai muito além daquelas poucas e boas que você está querendo falar para aquela pessoa. Na verdade, a guerra espiritual vai além de qualquer coisa natural. Às vezes você quer dizer, como algumas pessoas definem, poucas e boas para alguém, mas você não tem entendimento que aquela pessoa que você quer responder mal, por trás dela existe uma influência maligna, existe um demônio que está usando aquela pessoa para afastar você dos caminhos de Deus, para falar mal de você, para prejudicar você, e você está lutando, mas de forma errada. E você precisa buscar o Senhor e orar para que Deus te dê força e inteligência espiritual para você lutar com as armas corretas. De acordo com esse texto aqui, de 2 aos Coríntios 11, 14, nem tudo o que brilha diante dos seus olhos vem de Deus. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Não podemos entrar em qualquer porta que está aberta diante dos nossos olhos. As aparências enganam e tem muitas pessoas que estão sendo destruídas porque estão entrando no caminho da aparência. O inimigo trabalha com disfarces e o que parece bom muitas vezes é prejudicial. O que parece maravilhoso, por trás tem um laço, uma serpente ou um escorpião para capturar você, para destruir a sua vida. Por isso devemos sempre agir ou reagir com cautela, buscando sempre o discernimento espiritual. Viva todos os dias na direção do Espírito Santo, pois onde há descuido, a derrota será uma questão de tempo. Você não pode ficar por aí andando de qualquer jeito, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você precisa viver no centro da vontade do Senhor, para que ao ouvir um convite, quando o convite chegar nos seus ouvidos, você discernir se aquele convite é de fato legítimo ou se tem uma armadilha por trás, se tem um laço para capturar você. Que você busque muito a Deus para que Ele guarde a sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, livra-me do engano das aparências e guia-me na tua verdade. Senhor, muito obrigado por essa palavra bendita. Eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar. Mais uma vez, o Senhor nos abençoou e te pedimos, guarda a nossa vida dos ataques do maligno. Nós bem sabemos que só temos uma chance de escapar
é andando debaixo da mão poderosa de Deus, é vivendo debaixo do sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos alerta. Estamos lidando com um inimigo perigoso, perverso, mau, mas o Senhor é o nosso Deus que nos guarda. O Senhor é o nosso escudo. Continua protegendo teus filhos, abençoando a todos que estão aqui e que eles permaneçam debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Compartilha essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe sua vida, sua família. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.